Tudo bem, pessoal. E noite ao vivo. Isso é muito emocionante. Na verdade, estamos fazendo isso porque havia uma construção em andamento e o ruído não era ideal para uma transmissão anterior. Mas isso também é emocionante porque Biden vai tentar falar e seremos capazes de processar isso. Estou muito feliz que vocês queiram assistir ao vivo comigo. Mas chegando lá, pessoal, então você se lembra totalmente daquele cara. Nas noites em que tentaram assassinar Donald J. Trump no comício em Butler, Pensilvânia, o nome dele era Greg Smith. Ele foi a primeira pessoa a ser entrevistada convenientemente pela BBC. Eles sempre parecem ser os homens presentes na cena quando essas terríveis tragédias terroristas acontecem. E você se lembra dele. Estou mostrando uma foto dele aqui agora. Ele está usando o boné MAGA, e eu acho que esse boné MAGA tem cabelo falso preso nele. Esse não é o cabelo verdadeiro dele e é laranja. E ele estava incrédulo. Você vai se lembrar da entrevista. Ele só ficava dizendo, não tem como isso estar acontecendo. Eu vi o cara, eu vi o atirador subir. Eu sinalizei para o serviço secreto, sinalizei para a polícia local e ninguém fez nada. Bem, então pensei comigo mesmo, não é estranho que não tenhamos ouvido falar do Greg Smith desde então? Não é estranho que não tenhamos ouvido falar do Greg Smith desde então? Algum repórter ou jornalista fez seu dever e tentou entrar em contato com Greg Smith para uma entrevista mais longa? Então eu mandei um tweet dizendo, ei, se alguém souber quem é Greg Smith ou onde está Greg Smith, eu adoraria entrar em contato. E adivinha só? Eu entrei em contato com eles imediatamente. Então, certamente não foi tão difícil entrar em contato com Greg Smith. Claro, o que está realmente acontecendo é que eles estão tentando apagar da memória o que aconteceu. Eles querem seguir em frente rapidamente, falar sobre Kamala Harris, falar sobre protestos em DC e sobre Bibi Netanyahu. Qualquer coisa, por favor. Qualquer coisa, menos o que aconteceu naquela noite, quando algumas pessoas foram pegas tentando incitar uma guerra civil e provavelmente uma guerra ainda maior. Então, o que aconteceu quando entrei em contato com Greg Smith? Bem, eu fiz a ele uma pergunta muito específica. Eu disse, Greg, havia algo que a mídia estava intencionalmente deixando de fora sobre os tiroteios? Com certeza você comunicou o que viu e provavelmente viu muito mais do que apresentou para nós naquela noite. Com certeza, eles entraram em contato com você depois. Havia algo que você viu e que eles não estão contando ao povo americano? E ele imediatamente disse que sim, então vou contar para vocês o que ele me disse. É bastante chocante. Nós vamos analisar isso. Nós não vamos deixar isso passar. Considere-me a Nancy Grace da tentativa de assassinato do Trump, porque estou dizendo, eu simplesmente não vou deixar essa passar. É isso que teremos hoje à noite no Candace. Vou continuar lembrando vocês de que Donald J. Trump era para estar morto, que na realidade havia um plano para fazer toda a América assistir ao vivo enquanto seu ex-presidente favorito, que está concorrendo à reeleição, era baleado no palco em Butler, Pensilvânia. Isso não aconteceu porque, pela graça de Deus, ele virou a cabeça exatamente no momento certo. Muitas outras coisas aconteceram depois e a BBC estava no local e eles deram essa entrevista para... Ou melhor, Greg Smith concedeu uma entrevista à BBC e, como eu disse antes, ele estava simplesmente incrédulo. Ele disse, não há como, não consigo expressar o quanto eles permitiram que acontecesse. Ele insinuou que eles permitiram. Quando entrei em contato com Greg, perguntei, qual foi o desdobramento? Você e seus amigos foram entrevistados? Vocês foram levados para uma delegacia do FBI ou os federais apareceram na sua porta pedindo todas as informações, pedindo todas as suas gravações? E aqui está o que ele me disse. Ele me disse que não, mas a polícia estadual fez isso naquela noite. Então, naquela noite, ele ficou sentado em uma viatura policial por horas e deu seu depoimento sobre exatamente o que ele viu. Ele disse que até desenhou um mapa fisicamente para eles. Ele desenhou um mapa enquanto estava no carro. Foi aqui que o atirador estava. Foi aqui que isso aconteceu. Blá, 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 blá. Ele também me comunicou que havia uma pessoa desconhecida que preferiu não se identificar e que também estava sentada na viatura policial. Ele e seus amigos disseram que suspeitavam que pudesse ser um agente federal, mas essa pessoa preferiu não se identificar novamente. E então, quando fiz essa pergunta, havia alguma informação que a mídia parece não estar comunicando e que você viu naquela noite? Aqui está o que ele disse. Ele disse, sim, Candace, existe.
É a parte em que deixei muito claro que também havia um agente federal, de alguma descrição, que estava armado com uma arma em um prédio de 2 andares, a cerca de 15 a 20 jardas atrás de Thomas Matthew Crooks. Então, se Thomas Matthew Crooks está aqui, ele diz que, a 15 ou 20 jardas, em um andar mais alto, havia um agente federal sentado o tempo todo no prédio. E ele me enviou este diagrama que vou mostrar. Então, para que eu pudesse ver do que ele falava, eu disse, não acredito nisso. Não acredito que ouvi histórias sobre um prédio de 2 andares ali. Pode ter havido alguns federais. Não ficou claro para mim que isso estava apenas 15 a 20 metros atrás de Matthew Thomas Crooks. Certo? Então dê uma olhada nisso. Dê uma olhada neste diagrama. E estou mostrando a você agora mesmo. Você pode ver. E ele está apontando. Essas são as 2 janelas onde os federais... Ele alega que um AED, um FED singular, estava naquela janela. E ele, como você pode ver, teria tido acesso ao assassino. Na verdade, seria ao suposto assassino. Então, o que aconteceu aqui? Eu disse, como você tem certeza de que aquela pessoa não era um federal? Ele disse, bem, porque eu e meus amigos, enquanto estávamos bebendo, olhávamos para cima e pensávamos, faz sentido que esse Fed esteja no prédio. E eles notaram que ele tinha uma tatuagem na manga do braço. E eles perceberam isso porque quando ele se inclinou para fora da janela, eles viram os braços dele e disseram, ele provavelmente está aqui para garantir que a gente não faça nenhuma loucura. Sabe, eu não sei. Mas obviamente faz sentido que haja federais por toda parte. Então você tem que imaginar o choque dele. Você tem que imaginar a surpresa dele ao ver alguém escalando um prédio com uma arma, tentando desesperadamente avisar as pessoas. E aquele homem armado, aquele federal, não atira em Thomas Matthew Crooks. Isso não parece estranho para você? O que também me parece estranho na minha cabeça, pensei, isso é meio esquisito porque não acabamos de ver Kimberly Cheadle testemunhar que não havia federais, ou melhor, ela disse que não havia serviço secreto em um perímetro à frente do atirador. O que seria o assassino? Vamos voltar isso. Na verdade, foi quando a EOC estava questionando Kim Cheadle. Ouça só. Existe um perímetro padrão que o serviço secreto estabelece ao redor de um evento, ou esses perímetros são determinados independentemente para cada evento e cenário? Não existe um padrão. Cada evento e cada local são diferentes e tratados como tal. Então, cada evento tem um perímetro diferente, que é estabelecido dependendo da logística daquele evento. Agora, você afirmou anteriormente que o prédio de onde o atirador agiu estava fora desse perímetro estabelecido, correto? Para o evento Butler, Pensilvânia. Estava fora do nosso perímetro de segurança, sim. Agora, aquele prédio antigo tinha, eu acredito, uns bons 500 anos de idade. A que distância ficava aquele prédio do presidente? Eram aproximadamente 200 jardas. 200 jardas. Agora, o indivíduo que utilizou o fuzil de assalto AR-15 para executar sua tentativa de assassinato, um armamento de alta precisão, possui um alcance efetivo considerável, que se estende aproximadamente de 4 a 600 jardas. Minha pergunta é, por que o perímetro de segurança estabelecido pelo Serviço Secreto, a agência de proteção responsável, não foi configurado de forma a mitigar essa ameaça potencial? Por que o perímetro de proteção do serviço secreto é menor do que o alcance de uma das armas semiautomáticas mais populares dos Estados Unidos? Existem várias armas por aí com diferentes alcances. Novamente, uma vistoria foi realizada. A determinação do perímetro. Não vou entrar em detalhes, mas há vários fatores que são levados em consideração quando determinamos nosso perímetro. Parte disso tem a ver com o terreno, parte tem a ver com os prédios, parte tem a ver com os recursos e ativos disponíveis. Então, o que estou entendendo é que não foi estabelecido um perímetro ao ar livre em um local aberto que impediria que um AR-15, que é uma das armas mais comuns usadas em tiroteios em massa, estivesse dentro do alcance da proteção do serviço secreto. Um perímetro foi estabelecido. E mesmo que houvesse prédios fora desse perímetro, não era apenas aquele prédio. Havia vários prédios na área e foi criada uma vigilância para ajudar a mitigar alguns desses prédios. Agora vou te dizer por que isso é importante, porque muitas pessoas disseram que sim, havia vários atiradores. E, aliás, não são pessoas na internet criando teorias da conspiração, isto é, a CNN. Eles já estão tentando apagar isso da memória, mas no dia seguinte ao tiroteio, confirmaram que havia 3 atiradores diferentes. 3 atiradores diferentes naquela noite.
E devemos supor que um, obviamente, seria o assassino em potencial. E então, na confusão, pessoas que estavam tentando neutralizar o possível assassino. Mas aqui está o que é interessante. Quero que vocês ouçam isso. Algumas pessoas observaram, e para aqueles que sabem atirar, talvez caçadores, é bastante estranho que, quando a TMZ apresentou imagens de Matthew Crooks atirando do telhado, não houve recuo. A cabeça dele não se moveu para cima, você não vê o braço dele indo para trás quando ele dispara o primeiro tiro. Então vou mostrar isso para vocês agora. Novamente, não podemos afirmar isso como um fato. Foi gravado em um iPhone? Talvez seja uma filmagem granulada e, portanto, não podemos ter certeza se não capturou. Mas vou dizer que desaceleramos isso algumas vezes e quero que você preste muita atenção porque eu já olhei para isso cerca de 200 vezes hoje. E estou te dizendo, eu não vejo recuo. Dá uma olhada nisso. É ele lá em cima. Vem aqui. Olha isso. Agora, outra coisa interessante é que uma pessoa chamada Chris Martinson fez um vídeo muito longo que todo mundo deveria assistir e vamos incluir o link na descrição depois deste vídeo. Mas basicamente ele analisou os diferentes sons. Ele também afirma que está ouvindo 3 armas diferentes e que a primeira sequência de tiros não soa como a segunda sequência de tiros que ouvimos. E ele faz um trabalho muito bom ao analisar isso. Mas primeiro, quero que você ouça os tiros originais que foram disparados para que possa ouvir com seus próprios ouvidos, porque na verdade é melhor você mesmo analisar isso e pensar, uau, na verdade sim, esses realmente parecem vir de armas diferentes. Ouça isso. E sim, você vai ouvir gritos por cima porque não quisemos, de forma alguma, editar as imagens aqui. Ouça. Decida por si mesmo. Os disparos, os tiros 1, 2 e 3, eles soam iguais em comparação com os outros que você ouve? Ok, e lembre-se, já temos a análise de especialistas em áudio de outros lugares dizendo que há uma diferença entre a arma A e a arma B. E eu posso mostrar que os disparos feitos com a arma B também foram direcionados ao palco. Certo, então isso é importante. 2 armas. Uma dispara uma sequência de 3 tiros, outra dispara uma sequência de 5 ou 6, dependendo de como contamos, e lá vão eles. E eles também atingiram a multidão e estavam indo em direção ao Trump. Certo, isso é importante porque agora não temos mais um atirador solitário. Ok, então preste atenção. Vamos lá. Certo, isso é muito interessante, não é? Você ouve os primeiros 3 tiros e depois ouve uma sequência muito rápida de disparos e eles definitivamente não soam iguais. Então vou deixar esse cara novamente analisar esses sons distintos que você está ouvindo, porque é inegável que estamos ouvindo armas diferentes. E isso sugeriria que outra pessoa estava atirando. E novamente, há uma teoria circulando de que outra pessoa deu o primeiro tiro em Trump e fez isso apenas para poder jogar a culpa em Matthew Crooks. Ouça só. Então vamos analisar mais de perto o azul, o vermelho, os pretos aqui e ouvir esses sons. Mas, mais uma vez, vamos apenas ouvir com muita atenção e vamos voltar e avançar até que você mesmo tenha certeza disso. Aqui estão apenas os 3 primeiros disparos desse vídeo, eu não fiz nada, sem edição. Eu não fiz nenhum aprimoramento. Esses 2 trechos de áudio do vídeo foram retirados exatamente do próprio vídeo. Nada além disso. Eu não aumentei nada. Eu não apliquei nenhum filtro. Arquivos brutos. Certo, então. E, aliás, todo o meu instinto era tentar minimizar todos os gritos, mas eu pensei, não. Tipo, o que você fez? E então há perguntas. Esses são arquivos RAW. Aqui estão 1, 2 e 3 para começar. Certo, ouça isso de novo. E mais um. Tempo. Ok, agora vamos ouvir a próxima corda, por favor. Sim, ouviu isso? Então 6 soa diferente para mim. Mas aqui vai uma diversão. Aqui vai uma coisa interessante. 1, 2 e 3. Além de abafado e mais distante, não tem eco. Aqui temos. Essa é uma foto aqui. Este pico. Droga, eu não tenho o meu negócio. De novo, aqui vamos nós. Então esta aqui é uma foto. Isto é um eco.
Muito claramente, um eco e um tiro em um eco e um tiro em um eco. Então, essa é realmente uma evidência crítica, porque você ouve que há ecos vindos. Então, isso também nos permite analisar novamente onde estava essa arma. Mas primeiro, temos um som absolutamente diferente entre os 3 primeiros. Não há eco. Está muito mais distante. Está mais abafado. Simplesmente não está no mesmo lugar, de jeito nenhum. Mas estes próximos são muito diferentes, armas totalmente diferentes. Ok, ponto final. Temos 2 armas separadas, além de não termos ecos vindo dos 3 primeiros. E então temos ecos vindo do próximo conjunto. Agora, para deixar claro, a CNN já estabeleceu que 3 armas diferentes foram disparadas naquela noite. Então, não é como se esse cara estivesse nessa investigação e pudéssemos debater e não, tudo vem de um só. E eram 2. Eles já disseram que havia 3 armas distintas e não sei por que não vemos mais questionamentos sobre isso. Mais uma vez, parece ter sido um lapso de memória, porque realmente levanta a questão, por que não estamos tendo uma compreensão clara do que exatamente aconteceu? Quem atirou primeiro, quem atirou de que distância? Quem foram as 2, 3 pessoas, ou melhor, os 2 agentes que atiraram? E então, ao conversar com pessoas que entendem muito de armas, uma dessas pessoas no podcast PBD, sou amigo do Vini Oshana e ele obviamente serviu. Ele começa a falar, e ele era um atirador especialista, aliás. Ele começa a falar sobre como percebeu aquela acústica, como alguém que entende muito de armas. Só quero que você ouça. Agora, novamente, para deixar claro, essa é apenas a teoria do Vini, mas eu acho interessante. O que eu quero que você me diga é, quando você está ouvindo esses sons e ecos e omon... 3 armas diferentes. Popopum. Sim. Como atirador ferido, quantos tiros você já ouviu na vida? Com quantas armas você já atirou na vida? Pense em todos aqueles momentos em que você representou sua unidade na Força Aérea como atirador profissional, indo a competições. Você estava viajando por todo o país, certo? Competindo. Esse som, o que esse som significa para você? Bem, o primeiro pau. Pau é alguém que está mirando, respirando. Porque, assim, existem 2 tipos de disparos. Inspirar, puxar, apertar o gatilho suavemente. E tem gente que faz isso na inspiração. Esses são os 2 primeiros. Parecia alguém que sabe o que está fazendo. O outro foi só pá, 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 pá. Pode ter sido um rifle. Pode nem ter sido um rifle. E então esse último soa como um rifle de alta potência, como um tiro mortal. Essa é a última. Então, o que vocês acham? Parece que não estamos recebendo nenhuma resposta. Obviamente, Kim Cheadle praticamente disse. Ela não disse nada, a não ser que teria que passar isso para o FBI. Mas quando você ouve pessoas que realmente entendem de armas, quando ouve pessoas que serviram e dizem que isso soa como uma arma de maior potência, que é um som diferente de uma arma diferente. Dá pra perceber pelo ritmo rápido do primeiro som. Os 3 primeiros parecem muito controlados. Você acredita nisso? Você acredita que estamos recebendo o quadro completo? Bem, deixe-me contar a coisa mais surpreendente que Greg Smith me disse. Ele me disse que, novamente, tudo o que viu naquelas janelas foi a pessoa que se inclinou para fora, que estava naquela janela do 2º andar. Ele só viu uma pessoa, o que acho bastante estranho. Por que haveria apenas uma pessoa naquela janela? E eles viram a tatuagem de manga dele. E da próxima vez que ele viu aquela tatuagem de manga, foi porque havia uma pessoa em pé sobre o corpo de Thomas Matthew Crooks. Então vamos mostrar para vocês aquela foto com o homem exibindo uma tatuagem de manga. Com uma tatuagem de manga. Agora, esse é o cara que estava no telhado logo atrás dele? A história que estamos recebendo, aliás, porque eles estão reconhecendo que havia homens no prédio do 2º andar, é que sim, havia homens naquele prédio do 2º andar, ou um homem naquele prédio do 2º andar. Mas então, assim que Matthew Crooks subiu no telhado, eles desceram correndo. Isso faz algum sentido? Será que todos nós podemos usar um pouco de bom senso agora e determinar se o que acabei de dizer faz algum sentido? Então você tem uma distância perfeita para atirar a uns 20 metros de um atirador que está abaixo de você, porque você está acima dele e vê que ele está no telhado, e ao invés de atirar nele, você decide descer, subir a escada dele e então ficar acima dele de novo. Nós simplesmente não estamos tendo a visão completa aqui, e é muito óbvio que eles querem que a gente siga em frente. Eu já apresentei minha teoria. Eu acredito que o Estado tentou assassinar Donald J. Trump para nos empurrar para a próxima guerra mundial. Eu venho dizendo isso há meses no meu programa e acho que agora as pessoas estão começando a perceber que eu estava certo. Eu venho dizendo isso há mais tempo, eu venho dizendo isso no meu antigo programa.
É óbvio que as elites querem uma terceira guerra mundial, certo? É a única forma de apertar o botão de reinicialização. Você só precisa bombardear coisas, causar caos e impor um novo domínio no mundo. E então eles estão ansiosos por uma guerra com a Rússia, eles estão ansiosos por uma guerra com o Irã. E a primeira coisa que tentaram nos vender foi que o Irã havia elaborado algum plano para assassinar Trump no comício de Butler, na Pensilvânia. De novo, isso faz sentido para você? Como eu disse, Trump deveria morrer naquela noite. E nós deveríamos ficar revoltados, emocionados e reativos, dizendo, sim, agora, ha, ha, ha. Queremos guerra porque justiça para quem fez isso com Trump. Esse era o plano deles. Falhou porque ele está vivo hoje. Mas não se preocupe, agora eles ainda vão nos lembrar disso, o que obviamente me leva a Bibi Netanyahu no Congresso hoje. Mas antes de chegarmos a isso, pessoal, quero encorajar vocês a conferir nossa nova loja, que está no Sticker Mule. É um site excelente. Está repleto de produtos incríveis da Candace Owens, incluindo adesivos, camisetas e muito mais. Com licença. E muito mais. Acesse stickermule.com, Candace, e confira. Grande parte das vendas apoia o programa, nossa missão de empoderar comunidades e promover o pensamento livre. Permita-se pensar sem medo de ser chamado de teórico da conspiração. Seja para mostrar apoio ou garantir produtos legais, temos o que você precisa. Mais uma vez, acesse stickermule.com, Candace. Então vá conferir agora. Certo, pessoal, vamos começar com isso. Tudo está em alta no Twitter, obviamente, caso você tenha perdido. Seria difícil não perceber, porque estou num momento em que acho que a esquerda e a direita se tornaram a mesma coisa. Sabe o que dizer? Mas alguém sente que somos todos iguais, só que invertidos em momentos diferentes? Simplesmente escolhemos a questão na qual nos tornamos esquerdistas e dizemos, ok, essa é a questão em que não acredito em liberdade de expressão, não acredito em nada livre, e acho que deveríamos enviar nosso dinheiro para o exterior. Tipo, é mais ou menos assim que parece, sabe? E geralmente é alguma questão de justiça social, mas notei isso particularmente hoje porque Bibi Netanyahu estava prestes a discursar na Câmara e no Senado, na verdade, um congresso conjunto. E antes disso, obviamente, as pessoas ficaram muito chateadas. Sabíamos que haveria protestos, sabíamos que pessoas pró-Palestina estariam lá fora protestando contra a sua chegada. Acho que até alguém soltou larvas no hotel em que estava hospedado em DC, e claro, há apenas um congressista solitário que tem sido meu congressista favorito nos últimos 3 anos. Eu o tive no meu programa anterior, Thomas Massie. Ele foi a única pessoa que disse, sim, não, estou bem, não vou comparecer. Por que precisamos de Zelensky? Por que precisamos que Bibi Netanyahu faça um discurso no Congresso? Na verdade, Israel discursa no nosso Congresso mais do que qualquer outro país, pelo menos nos últimos 20 anos. Eles costumam discursar bastante no nosso Congresso. E eu simplesmente não vejo qual é o objetivo disso. Bem, agora sabemos que é porque eles querem mais dinheiro e precisam convencer você emocionalmente de por que o povo americano, você, deveria aceitar trabalhar e constantemente enviar seu dinheiro para o exterior. Porque existe alguma grande justiça social, alguma narrativa de justiça social maior que precisa ser cumprida. Thomas Massie imediatamente tuitou isso. Hoje, o Congresso vai realizar um teatro político em nome do Departamento de Estado. O objetivo de ter Netanyahu discursando no Congresso é fortalecer sua posição política em Israel e conter a oposição internacional inicial à sua guerra. Eu não quero ser um figurante, então não vou comparecer. Sou eu assim, é exatamente onde estou agora. Eu só acho que tudo é meio falso e forçado, como eu sempre digo. É só isso, tudo é performático. Estamos assistindo a um espetáculo e, infelizmente, somos os personagens dele. Tipo, somos nós que somos mais impactados por tudo isso. Mas eu estou tão cansado de ver a emoção falsa das pessoas no Congresso, quando é muito óbvio que tudo o que elas querem é agradar seus lobistas. E não existe lobista mais satisfeito do que a AIPAC, certo? O Comitê de Assuntos Públicos americano-israelense. Então, eles tuitaram instantaneamente para ele, sabe? Lançaram ataques contra ele, gastaram dinheiro tentando impedir que ele fosse eleito, o que é totalmente normal, mas eles deveriam ser obrigados a se registrar como uma agência estrangeira. Mas eles tuitaram isso mais uma vez. O deputado Thomas Massie está ao lado de AOC e Bernie Sanders contra nosso aliado Israel. Tudo bem. Acho que devemos pensar que Thomas Massie, que tem sido o defensor mais consistente do povo americano, defensor do bolso americano, devo dizer, ao votar contra todo dólar estrangeiro no exterior, não importa qual país esteja envolvido. Acho que pensamos, agora ele é AOC. Tipo, não, isso não vai funcionar comigo. Acho que funciona com algumas pessoas.
E ele respondeu ao AIPAC, bom para ele, porque ele tem coragem. E ele disse, pode me chamar do que quiser. Ainda assim, não vou participar do seu comício de guerra porque é isso que é. Guerra sem fim e um novo motivo para se reunir em torno da guerra porque, meu Deus, como você não iria querer guerra desta vez? Não. 911. Como você pôde não querer guerra desta vez? Armas de destruição em massa. Guerra dessa vez. Desta vez a guerra é do Talibã. Zelensky, Rússia, Putin é uma guerra ruim. Como você pode não olhar para os ucranianos, olhar para a quantidade de bandeiras que as pessoas estão colocando nas biografias de seus ex? Como você não sentiu nada quando eles colocaram aquela bandeirinha na biografia deles? Seu monstro. Guerra só dessa vez. Ah, bebê. Netanyahu, como pode? Você é antissemita? Você é como um odiador de judeus? Como você poderia não querer o dia 7 de outubro dessa vez? É tudo o que temos. Isso é tudo o que o povo americano recebe o tempo todo. Nós somos uns monstros. Como você pôde não olhar? Ele viajou todo esse caminho. Guerra dessa vez. Como eu disse, todo mundo é imaculado, então eles simplesmente entram na fila, eles fazem o que querem porque têm medo. Talvez eles tenham sido chantageados em algum site pornográfico e agora estão com medo, então votam de acordo com o que lhes foi dito. Sabemos que há redes de chantagem em DC, então há um pouco disso. Depois, há pessoas que amam o dinheiro que entra em seus cofres vindo da AIPAC e da indústria farmacêutica. Tome a vacina. Realmente funciona. Agora, o que realmente funciona é o fato de você poder gastar o dinheiro que está recebendo para dizer às pessoas para tomarem a vacina. Estou farto disto. Estou farto disto. Estou entediado mais do que qualquer outra coisa. Estou cansado das mentiras contadas ao povo americano. E claro, é muito óbvio, como eu disse, eles querem ir para a guerra. E é por isso que Bibi Netanyahu fez questão de nos lembrar, quando subiu ao palco, que o Irã quase matou Trump. Ah, sim, ele sabe disso. Aparentemente, ele deve participar dessas reuniões, desses briefings. E se você quer uma prova de que foi o Irã que estava por trás daquela tentativa de assassinato contra o Trump, bem, eu vou dizer para vocês. Apenas confiem na ciência. Disseram que foi isso, que o Irã enviou uma mensagem para eles. E nós não vamos ver a mensagem, ou o que ela dizia, ou se eles interceptaram uma mensagem, seja lá o que for. Talvez o Irã só tenha mandado um recado dizendo, ei, vamos matar o Trump em Butler, na Pensilvânia. Confie na ciência. E claro, o Irã veio a público e disse que nada disso é verdade. O povo americano já percebeu que eles inventam conforme falam. Sim, na verdade estou ciente do fato de que eles estão apenas inventando coisas conforme avançam. Que conveniente. A propósito, que sorte. Netanyahu queria entrar em guerra com o Irã e, ao mesmo tempo, o Irã tentou assassinar Donald Trump ao vivo na televisão. Então acho que agora temos que entrar em guerra com o Irã. Você é mais inteligente que um aluno do 5º ano? O BBT e o Yahoo deveriam comprar um bilhete de loteria? Ah, desculpe, eu não deveria dizer isso porque acho que eu só deveria ser pró-Israel porque, sei lá, a AIPAC ou algo assim, ou eles não estão me financiando pelo valor certo, eu simplesmente vendo tudo o que a direita e a esquerda dizem. E é só isso. É tudo tão revoltante. Você deveria estar enojado. E você deveria estar especialmente enojado porque a desculpa deles para tudo isso é só xingar você. Você é um simpatizante de terroristas, um simpatizante de Putin, um fantoche de Putin e antissemita. De qualquer forma, pessoal, preciso parar de reclamar porque Biden está prestes a falar. Vamos para Biden. Por trás da pele resolute do salão oval. O quê? Neste espaço sagrado. He looks weird. Cercado por retratos. Presidentes americanos extraordinários. Thomas Jefferson escreveu as palavras imortais que guiam esta nação. George Washington nos mostrou que presidentes não são reis. Abraham Lincoln, que nos implorou para rejeitar a malícia. Franklin Roosevelt. Our slips matching. Awesome. Câmera. Mas eu amo mais o meu país. Você percebeu que os lábios dele não estão combinando? Servir como seu presidente. Mas na defesa da democracia que está em jogo, acho que é mais importante do que qualquer título. Vocês vendem o que eu vendo? Eu tiro força e encontro alegria trabalhando para o povo americano. Ok, sinto que os lábios dele não combinam com as palavras que saem dele. Afetando nossa união. Não se trata de mim. É sobre você. Suas famílias, seus futuros. É sobre nós, o povo. Skyler, o que você vê aqui? Nunca podemos esquecer disso e eu nunca esqueci. Deixei claro que acredito que a América está em um ponto de inflexão. Um daqueles raros momentos na história. Acho que é o processo que agora vai determinar o destino da nossa nação e do mundo pelas próximas décadas.
Veja, os americanos vão ter que escolher entre seguir em frente ou retroceder. Isso parece muito, muito estranho. Entre a unidade e a divisão, precisamos decidir. Ainda acreditamos na honestidade, decência, respeito, liberdade, justiça e democracia? Neste momento, podemos ver aqueles com quem discordamos não como inimigos, mas como compatriotas americanos. Conseguimos fazer isso? O caráter na vida pública ainda importa? Acredito que vocês sabem a resposta para essas perguntas. Porque eu conheço vocês, o povo americano, e sei disso. Somos uma grande nação porque somos boas pessoas. Quando você me elegeu para este cargo, prometo sempre ser sincero com você. Para dizer a verdade. E a verdade. A causa sagrada deste país é grande. Além disso, o que acontece com isso? Mudança de gravata. Aqueles que prezam essa causa não prezam muito. Uma causa da própria democracia americana deve se unir para protegê-la. Ok. Sabe, nas últimas semanas ficou claro É estranho. que preciso marcar minha festa nesta crítica. Empreendimento, Eu acredito em inverossimilhança. sobe e desce assim. Adivinha a liderança. Isso é morringue. Eu pensei que fosse tipo de um lado para o outro. Minha visão para o futuro da América Almeridata, segundo mandato. Mais nada. Nada pode impedir você de economizar dinheiro. Democracia. Como o quê? Isso inclui ambição pessoal. Então decidi que o melhor caminho a seguir é passar o bastão para uma nova geração. Esse é o melhor jeito de unir nossa nação. Você sabe, há um tempo e um lugar para muitos anos de experiência na vida pública, mas também há um tempo e um lugar para novas vozes. Essa voz nova? Ele morreu? Ele morreu? Sim, vozes mais jovens. Ele está morto. Ele não pode mais ser visto em público. Agora não mais. Ele está morto. Definitivamente não. Não. Nos próximos 6 meses, vou me concentrar em fazer meu trabalho como presidente. Isso significa que continuarei reduzindo os custos para as famílias trabalhadoras e fazendo nossa economia crescer. Vou continuar defendendo nossas liberdades pessoais e nossos direitos civis contra a direita. Vote certo agora. Mas ele provavelmente precisa de uma tela gigante. É por isso que ele não está olhando para a câmera. Não, isso não é o que é estranho. É só tudo. Outro. Juro. Seus lábios semelhantes não eram... Correspondência. Continua se manifestando para proteger nossas crianças da violência armada. Nosso plano para a crise climática é a ameaça existencial e continuarei lutando pela minha meta de acabar com o câncer, para que possamos acabar com ele como o conhecemos, porque podemos fazer isso. Vou pedir uma reforma na Suprema Corte porque isso é essencial para a nossa democracia. Reforma da Suprema Corte. Você sabe que continuarei trabalhando para garantir que os americanos permaneçam fortes e seguros na liderança do mundo livre. Sou o primeiro presidente neste século a informar ao povo americano que os Estados Unidos não estão em guerra em nenhum lugar do mundo. Continuaremos reunindo uma coalizão de nações orgulhosas para impedir que Putin tome conta da Ucrânia e cause mais danos. Manteremos a OTAN mais forte e a tornaremos mais poderosa e mais unida do que em qualquer outro momento de nossa história. Continuarei fazendo o mesmo pelos nossos aliados no Pacífico. Você sabe, quando assumi o cargo, a sabedoria convencional era de que a China inevitavelmente ultrapassaria os Estados Unidos. Isso não é mais o caso. E vou continuar trabalhando. Alguém disse. Acabei de ver no AccuWeather. Deveria estar chovendo em DC. Para o Oriente Médio acabar com esta guerra. E acredita que não deveria estar. Também estamos trabalhando dia e noite para trazer para casa americanos que estão sendo injustamente detidos em todo o mundo. Vocês sabem, avançamos tanto desde a minha posse naquele dia. Eu disse a vocês, enquanto eu estava ali naquele inverno, que estávamos em um inverno de perigo e de possibilidades. Perigo e possibilidades. Estávamos sob o domínio da pior pandemia do século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, o pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil. Tá chovendo? Nós nos unimos como americanos. Conseguimos passar, chovendo. Emergimos mais fortes, mais prósperos e mais seguros. Hoje temos uma economia forte, eles estão dizendo que as folhas estariam se movendo, 16 milhões de novos empregos, um recorde. Mas ele gravou antes, nunca o deixariam ao vivo. A inflação continua caindo. A diferença de riqueza racial está no nível mais baixo dos últimos 20 anos. Estamos literalmente reconstruindo toda a nossa nação. Comunidades urbanas, suburbanas, rurais e tribais. A manufatura voltou para a América.
Estamos liderando o mundo novamente em chips, ciência e inovação. Finalmente vencemos os grandes interesses depois de todos esses anos. Ele também não está gaguejando sobre os medicamentos prescritos para idosos e eu vou continuar lutando para garantir que reduzamos o custo para todos, não apenas para os idosos. Hoje, mais pessoas têm acesso à saúde na América do que nunca antes. E eu assinei uma das leis mais significativas, ajudando milhões de veteranos e suas famílias que foram expostos a materiais tóxicos. Você sabe, a lei climática mais significativa já feita em toda a história do mundo. A primeira grande lei de segurança de armas em 30 anos. O anel dele está fora, alguém disse. Que a taxa de crimes violentos está no nível mais baixo em 50 anos. Também estamos protegendo nossa fronteira. As travessias de fronteira estão mais baixas hoje do que quando o anterior. Ele normalmente tem um anel ao deixar o cargo? Ele normalmente tem um? Nomear a primeira mulher negra para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Também cumpri meu compromisso de ter uma administração que se pareça com a América e de ser um presidente para todos os americanos. É isso que eu fiz. Me candidatei à presidência há 4 anos porque acreditava e ainda acredito que a alma da América estava em jogo. A própria essência de quem somos estava em jogo. É isso mesmo. Ele não está limpando a garganta. É esse o caso. A América é uma ideia. Uma ideia é mais forte do que qualquer exército, maior do que qualquer oceano, mais poderosa do que o Twitter está dizendo, a ideia mais poderosa da história do mundo. Essa ideia é que consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Todos nós somos criados iguais, dotados pelo nosso Criador de certos direitos inalienáveis, vida, liberdade e a busca da felicidade. Nunca vivemos plenamente essa ideia sagrada, mas também nunca nos afastamos dela. E eu não acredito que o povo americano vá se afastar disso agora. Em apenas alguns meses, o povo americano vai escolher o caminho a seguir. Ele não está gaguejando. De jeito nenhum. Eu fiz a minha escolha. Deixei clara a minha opinião. Gostaria de agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris. Ela é experiente, é forte, é capaz, tem sido uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país. Agora, a escolha está nas suas mãos, povo americano. Quando você faz essa escolha, ele normalmente usa uma aliança. Aqui na minha parede do escritório, ao lado dos bustos do Dr. King, Rosa Parks e César Chaves, quando Ben Franklin foi questionado, não parece com você. Olhe para a hora no seu relógio. Se os fundadores deram à América esse relógio, então eles o fizeram. Parece que... Frank, não parece ser um público. Ok, se você conseguir manter, é uma república. Se você, por exemplo... relógio. Se vamos manter nossa república, agora está em suas mãos. Meus compatriotas americanos, foi o privilégio da minha vida servir esta nação por mais de 50 anos. Em nenhum outro lugar do mundo, um garoto com gagueira, de origens humildes em Scranton, Pensilvânia, e depois em Clearmont, Delaware, poderia um dia sentar-se atrás da mesa Resolute no Salão Oval como presidente dos Estados Unidos. Mas aqui estou eu. É isso que torna a América tão especial. Somos uma nação de promessas e possibilidades, de sonhadores e realizadores, de americanos comuns fazendo coisas extraordinárias. Dei meu coração e minha alma ao nosso país, assim como tantos outros, e fui abençoado milhões de vezes em troca com o amor e o apoio do povo americano. Espero que tenham alguma ideia do quanto sou grato a todos vocês. O grande diferencial da América é que aqui reis e ditadores não governam. Quem governa é o povo. A história está em suas mãos. Isso aqui simplesmente não é o normal dele, sabe o que quero dizer? A ideia de lendo direto do teleprompter? Ele comete um erro de digitação, sabe do que falo? Apenas mantenha a fé. Mantenha a fé e lembre-se de quem somos. Nós somos os Estados Unidos, a América. E simplesmente não há nada além da nossa capacidade quando fazemos juntos. Então vamos agir juntos. Vamos preservar nossa democracia. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus proteja nossas tropas. Obrigado. Eu só vou deixar o chat ao vivo. Chat ao vivo aqui. Eu não sei. Estranho. Muito estranho. Vou te dizer o que achei estranho imediatamente. Achei estranho que ele não tenha tropeçado nas palavras. Porque mesmo lendo no teleprompter o Joe Biden,
Eu não acho que ele já tenha conseguido terminar uma leitura no teleprompter sem cometer um erro, pronunciar uma palavra errada, dizer algo engraçado ou nos dar um fim de citação. Eu não sei, isso simplesmente pareceu muito estranho. Não sei o que mais dizer além de que não pareceu certo. Algo nisso não pareceu certo de jeito nenhum. E eu não entendo por que ele deu a entender ali que iria deixar a próxima geração cuidar das coisas. Ele realmente não falou sobre o que o levou a tomar essa decisão. Será que é só isso, tipo, a próxima geração nem passava pela cabeça dele quando, algumas semanas atrás, ele disse que ainda iria concorrer apesar do seu desempenho horrível no debate? Eu simplesmente não entendo. Estou tentando compreender o que estamos ouvindo, onde deveríamos entender o seu raciocínio, o que o levou a este momento. Em vez disso, recebemos um discurso muito rígido, quase robótico, que claramente foi escrito por outra pessoa. E eu só... Algo nisso simplesmente me pareceu extremamente inautêntico. Não sei se vocês sentem o mesmo. Não teve uma única palavra fora do teleprompter. Até o Biden, quando está lendo no teleprompter, sai do texto, e é aí que ele geralmente se enrola todo porque começa a falar coisas tipo, ou algo assim. Aquilo foi como assistir a um robô. Foi absolutamente estranho. E isso pode ter sido culpa nossa, porque eu sei que alguns de vocês perceberam que parecia que as palavras, tipo, a boca dele estava se movendo mais rápido ou mais devagar do que as palavras. Isso pode ter acontecido porque fomos nós que puxamos o vídeo. Não tenho certeza. Mas tudo o que eu sei é que tudo aquilo foi estranho. E vocês estão certos em achar que tudo aquilo foi estranho. Quero dizer, não sei o que dizer, além de que não me sinto mais tranquilo depois de ter assistido aquilo. Não acho que isso explique todas as circunstâncias. Não sei por que ele não pode simplesmente encarar tudo isso e dizer, olha, sim, eu peguei Covid. Foi isso que aconteceu. Eu não preciso ser tão ensaiado e prático para explicar isso para vocês. Depois que fiquei doente, percebi que era hora de certa forma, passar o bastão. E a Kamala está bem preparada para isso. Simplesmente, eu não sei. Isso só pareceu a coisa mais inautêntica de todas. E, obviamente, o que vai acontecer agora é que um monte de gente vai analisar isso bem de perto. Pessoas com habilidades tecnológicas melhores do que as minhas. Mas eu só estou dizendo logo de cara que não parecia o Biden. Vejo que algumas pessoas aqui estão dizendo que perceberam que ele não estava com a aliança. Nós realmente pesquisamos isso imediatamente e parece que ele nem sempre usa a aliança em eventos formais. Então talvez seja só algo que ele usa às vezes e em outras não. Não tem nada demais nisso. Eu só não senti que aquele era o Biden que estamos acostumados a ver. Até mesmo o teleprompter Biden que estamos acostumados a ver sempre gagueja, ele tem certos tiques, certos movimentos. E isso não me pareceu nada promissor. Então vou deixar vocês experimentarem e me dizerem o que acham nos comentários aqui. Vou responder a alguns dos seus comentários. A propósito, vi que alguém escreveu imediatamente que está chovendo em DC e não viu chuva atrás. Claro, quero dizer, acho que estaria escuro o suficiente lá fora. Seriam umas 20:16 lá. E essa pode ser a razão pela qual você não conseguiria ver a chuva ou as folhas balançando ao vento. Estou apenas tentando racionalizar tudo o que acabamos de ver. Essa pessoa diz, espere um segundo, eu tenho que derrubar isso. Acabei de verificar o AccuWeather. Certo, isso é uma cópia do discurso de Clinton na Convenção Nacional Democrata de 2000? Muito interessante. Eu gostaria de pesquisar e ver se está correto. Diz que todo mundo está dizendo isso. Verifique o radar, a velocidade do vento e os sons que diminuem o tempo. Isto é um deepfake gerado por IA. Como eu disse, a internet será a internet imediatamente. Essa pessoa diz que Sleepy Joe tinha lábios de IA durante os primeiros 5 minutos. Sim, os primeiros 5 minutos foram especialmente estranhos. E mais uma vez, vou tentar permitir. Talvez a tecnologia fosse estranha e é por isso que pareceu assim. Mas algo não parecia certo. Kathy concorda. Ela escreve observando a linguagem corporal. Ele falou por apenas 5 minutos e não moveu a cabeça de forma significativa? Sim, há algo natural que acontece quando você é um ser humano. Acho que provavelmente isso vai acontecer. Quando você é um ser humano, você meio que se move de um certo jeito e fala, e não sei, ele simplesmente não tinha nada disso. Foi muito estranho. Essa pessoa, Carl Silverberg, escreve pré-gravado. Sim, eu poderia imaginar que foi pré-gravado porque não acho que ele seria alguém que acerta tudo de primeira. Não imagino que ele teria conseguido passar por aquilo tudo de novo sem um único erro. E isso também explicaria, se fosse realista, que deveria ter chovido lá fora. Isso explicaria isso. Mas eu não sei. Meu diretor acha que foi ao vivo. Qual foi o seu motivo, Mark, para achar que foi ao vivo? O horário neste relógio está correto. Então, ou eles têm uma identidade realmente forte. Então, o Mark está dizendo que o horário no relógio dele estava correto.
Aliás, alguém teria sido esperto o suficiente para simplesmente colocar o cronômetro, sabe, em 7 horas e deixar rodando. E eles estavam exatamente no horário. O que também é algo bastante raro quando se trata do Biden. Outra pessoa perguntando, onde está a aliança de casamento dele? Às vezes são os pequenos detalhes. Ele está sendo orientado por alguém à sua frente. Ele está olhando para cima, não para a câmera. Sim, ele definitivamente está olhando para cima, mas provavelmente para um teleprompter. Então isso não é estranho, porque essa tem sido a presidência mais dependente de teleprompter da minha vida. Cat escreve, definitivamente um substituto. Não é o verdadeiro Biden. Parece que fez um novo lifting facial e maquiagem nas mãos. Eu realmente senti que ele estava com mais cor do que normalmente tem e não parecia tão frágil quanto costuma parecer. Mas, novamente, isso pode ser apenas um bom maquiador. Gente, eu estou bancando o advogado do diabo? Essa pessoa diz, não estou tentando começar nada. Mas por que Joe parece um animatrônico? Amo você, Sra. Owens. As mãos são falsas, diz essa pessoa. Braços robóticos, dedos rígidos. Candace, olha como os olhos dele são azuis escuros. Parece estranho. Certo, devo dizer que essa foi a primeira coisa que notei. Os olhos dele estavam de um azul penetrante quando a câmera cortou para ele de perto. E isso me pareceu diferente. Mas, de novo, isso pode ter sido apenas um ângulo da câmera. Gente, eu estou tentando racionalizar o que acabamos de ver. O que me pareceu meio assustador. Pareceu. Não, acho que são os olhos certos, Shu. Me pareceu assustador e inautêntico. Como se eu realmente tivesse visto um robô aparecendo. Como se estivéssemos sendo dominados por robôs, mas eles meio que parecem humanos. Acho que talvez exista um filme mais ou menos assim e eles meio que... acho que na verdade era no Disney Channel. Era tipo Smart House para todas as crianças que cresceram assistindo Smart House. Sinto que era tipo aquele robô assustador que você acha que é seu amigo, mas que também vai tomar conta da sua casa inteira e virar sua mãe. Eu não gostei nada disso. Falando em cuidar da nossa casa, precisamos de algo no ambiente econômico de hoje. Pessoas ficam estressadas em sustentar uma família e, às vezes, isso parece demais. E colocar as despesas do dia a dia no cartão de crédito só aumenta esse estresse. Você precisa fazer algo para acabar com esse ciclo. Eu tenho uma resposta para você. Ligue para meus amigos da American Financing. Eles estão ajudando pessoas como você e eu a mudar de vida, usando o valor acumulado em suas casas para quitar dívidas com juros altos. Eles entendem o que você está passando. Eles conversam todos os dias com pessoas na sua situação. A American Financing economiza, em média, $250 por mês para clientes. $800 por mês receber um aumento de $10.000 no trabalho. E eles fecham contratos em apenas 10 dias. Se você quer começar algo, nem precise pagar a próxima prestação, financiamento imobiliário, esta é a solução. Não há momento melhor do que agora para mudar a sua situação. Ligue hoje para 800-795-0210. Isso mesmo, 800-795-0210 ou visite americanfinafinancing.net. Owens, ok, vou ler alguns dos seus comentários, mais alguns sobre o Biden, porque preciso que vocês digam o que eu não posso dizer ao vivo. Mas foi estranho. Essa pessoa disse, acho que os médicos estiveram muito envolvidos, muito mesmo no discurso, e sugestões foram aceitas para manter o Joe focado e não tropeçando nas palavras. Eu simplesmente nunca vi o Joe Biden não tropeçar nas palavras. Na verdade, foi isso que me deixou desconfortável. Foi aí que eu pensei, esse não é ele, porque normalmente, até mesmo a entonação do Joe Biden em algum momento fica daquele jeito que, como aprendemos com um médico na MSNBC, também é um sinal tradicional de o que eu acho que ele tem? Doença de Parkinson? Então isso também estava ausente. Ele estava simplesmente robótico, equilibrado demais até para mim. Essa pessoa, Saul, simplesmente entra com algo aleatório. Ele diz, Candace, pesquise sobre visualização remota, operação da CIA. Eu já estou ciente dessa operação. Eu já pesquisei todos os documentos desclassificados da CIA, então você não vai me passar a perna. Essa pessoa escreve, paralisia facial no lado esquerdo, sobrancelhas no queixo, passando por uma lista de conquistas. Não querendo ser maldoso, mas ele acabou de fazer o próprio elogio fúnebre, como se ele quisesse que essas fossem suas últimas palavras. Essa pessoa, Sniper Babe, diz que parece que isso foi 100% pré-gravado e ele parece falso, como uma boneca. Então, minha aposta é que é IA. Na verdade, eu gostaria de ver, nunca vi como seria uma IA se você a fizesse dar um discurso. Tipo, alguém pode criar, alguém que seja muito mais avançado tecnologicamente do que eu, criar uma IA do meu programa? Isso seria muito legal. Me envie isso, porque eu adoraria mostrar no programa para que as pessoas possam ver por que alguns acreditam que é plausível que essas coisas possam ser IA.
Veja, eu não entendo muito de computadores. Eu sei que as gravações de IA podem ser totalmente legítimas, e acredito que muita coisa que ouvimos é assim. Pessoalmente, acredito que a ligação dele para a central outro dia foi uma gravação de IA. Mas eu não tenho tanta certeza sobre os vídeos. Eu não sei o quão avançados os vídeos de IA já chegaram, então vocês me avisem. Últimos comentários aqui relacionados ao Biden. Yaya escreve, finalmente, uma falsificação barata de verdade. Essa pessoa novamente está usando sua aliança de casamento. E então essa pessoa diz, as mãos são falsas, braços de robô, dedos rígidos. Candace é a verdadeira mulher negra que queremos. Obrigado. Muito obrigado por dizer isso. Ok, agora, em relação ao que estávamos falando antes sobre o tiroteio e todos nós presumindo que isso de alguma forma é uma operação do Estado Profundo e que eles fizeram isso para nos empurrar para uma guerra com o Irã, porque as elites realmente querem guerra. E vocês, aliás, deveriam pensar dessa forma. Tipo, vocês deveriam pensar que as elites querem guerra. Como estou protegendo minha família? Tá lá, escreve. Candace, por favor, faça um episódio abordando os detalhes do Projeto 25. Houve tantos clipes circulando nas redes sociais que os fatos são necessários. Acho que estamos nos referindo ao projeto de 2025, certo? Eu quero investigar isso porque sinto que todo mundo começou a surtar com isso de uma vez. E havia pouquíssimos detalhes na internet. Eu sei que saiu da Heritage Foundation, eles tendem a não escrever nada muito insano, então vou dar uma olhada nisso. Será que é só o caso dos republicanos estarem com medo de apoiar isso porque é época de eleição e todo mundo meio que vira um neocon? Talvez. Ou será que é tão ruim quanto a CNN diz? Eu não sei, não pesquisei, prometo que vou pesquisar. Farei isso no episódio de amanhã. Billy escreve, acho que falo por muitos sobre apreciamos você fazer seu show ao vivo. Essa transparência e honestidade ajudará a curar nosso país. Cristo Rei. Obrigado. Rogue Riders. Ei, Candace, você poderia, por favor, dar uma olhada no cristianismo ortodoxo? É a igreja original, mais antiga que a igreja católica. Você também viu os comícios do Trump britânico? Amo você. Cristo é rei. Sim, eu fiz muitas perguntas sobre isso. Fiz muitas perguntas sobre a fé cristã ortodoxa. Eu sei que obviamente, após o grande cisma, eles ainda se veem como irmãos e irmãs e acham que todo o resto é herege. Mas eu tinha algumas preocupações sobre os padres poderem ser casados. Então, adoraria ouvir você me explicar sobre isso. É só que você gostaria de se confessar com um padre que fosse casado? Você confiaria que ele não contaria para a esposa? Eu não sei. Tenho dúvidas sobre isso. Quero saber o que vocês acham. Por fim, essa pessoa escreveu. Pessoal, não fiquem complacentes. A eleição não está ganha. Esse foi mesmo o erro que custou a eleição da Hillary em 2016. Saiam, votem e garantam que Trump vença. Vamos tornar a América grande novamente. Pessoal, estamos vivendo tempos assustadores. Quero dizer para encerrar. Vivemos tempos assustadores. Muitas coisas acontecem e é claro que o governo está por trás da agitação, seja a tentativa de assassinato do Trump até hoje. Aliás, compartilhei isso no meu Twitter e Facebook e quero que vocês percebam que, quando vocês saem das redes, de repente a direita está agindo como a esquerda e tem um garoto que coloca fogo em uma bandeira americana. E a direita diz, isso é coisa da esquerda. Aqui está uma imagem dele. Olhem para isso. Isso é a esquerda. E eu fico pensando, já esquecemos? 6 de janeiro. Tipo, toda vez que há um protesto em qualquer lugar, especialmente em Washington, D.C., há agitadores federais. E eu acho esse garoto extremamente suspeito. Você pode voltar para a imagem dele? Quero que eles vejam isso. Alguém identifique quem é essa pessoa. Não porque eu queira que ele seja preso, mas porque eu só gostaria de saber que indivíduo é esse, com câmeras apontadas para ele. Olha ali à direita. Acho que alguém identificou. É o Daily Caller. Ele está tão confiante no que está fazendo que acende uma fogueira sem máscara, dança ao redor dela. Ele parece estar sozinho. Se você for procurar as imagens, isso instantaneamente faz com que pessoas da esquerda e da direita comecem a gritar umas com as outras na internet. Tipo, quem é tão confiante assim? Se você é um criminoso, normalmente cobre o rosto. Mas esse cara, tipo, é uma fogueira? Tipo, E dá pra ver que ele está só provocando um pouco. E então, meu instinto, porque estou percebendo que, de novo, a esquerda vira a direita e a direita vira a esquerda, é dizer, não, identifique essa pessoa. Não me diga que isso é um esquerdista. Prove para mim que é alguém da esquerda, porque eu não confio no nosso governo. Acho que o objetivo é sempre nos manter preocupados uns com os outros. Ah, é a esquerda. Ah, é a direita. Também. Uma oportunidade perfeita para vender ao povo americano que qualquer um que seja contra ir à guerra em nome de Israel contra o Irã, que é basicamente o que tem dito, você tem que ir para a guerra. É como se disséssemos, somos seus maiores aliados. E ninguém nunca explica exatamente o que é que Israel faz por nós o tempo todo, que faz deles nossos maiores aliados.
Tipo, esquece você, Inglaterra, tudo o que já fizemos com vocês, esse país é o nosso maior aliado. Mas você olha para essa situação e pensa, que perfeito, que absolutamente perfeito, é que agora, do lado de fora, há ainda mais um motivo para, sei lá, simplesmente odiar os palestinos e querer correr para uma guerra com Israel. Eu nem sei qual é o objetivo disso. Então, vamos primeiro ter clareza sobre os nossos fatos antes de compartilhá-los, ok? Porque você sabe que eu sou contra queimar a bandeira americana. Nada me deixa irritado. Mas eu também sei quando preciso controlar minhas emoções e faço isso, especialmente desde 6 de janeiro, em Washington, D.C., porque há agitadores federais por toda parte. Vou mostrar o rosto desse cara mais uma vez. Identifique esse jovem para mim. Passe ele pelo seu software, me diga quem ele é, quem são seus amigos, em que escola ele estuda, onde ele trabalha, já que ele está tão à vontade sendo filmado simplesmente incendiando uma bandeira americana, o que poderia ter sido um ato de incêndio criminoso, poderia literalmente ter causado um problema. Quero dizer, tenho certeza de que ele poderia ser preso por isso, considerando que houve dano à calçada. Quem teria tanta confiança para fazer isso se não for um agente federal? Então, novamente, pessoal, isso é tudo o que vou dizer. Em conclusão, façam o seu trabalho, nos ajudem. Vamos descobrir quem é essa pessoa, mas fiquem atentos. Fiquem atentos e não deixem de conferir clubcandice.com. Adquiram um copo Standes para apoiar este programa. Acesse o Locals, mesmo que seja para doar 50 centavos. Olhem o novo copo Standes, pessoal. Eles são incríveis. Olhem só, é sensacional. Teóricos da conspiração na frente e atrás está escrito "Não ligo". Feito diferente porque é a minha coisa favorita de todas. Andrew Tate disse sobre como ele ignora todos os dados porque percebeu que todo mundo é um bando de medíocres e não consegue pensar logicamente sobre nada. Eles não usam o bom senso. Ninguém mais segue a intuição. As pessoas precisam ser mandadas e informadas. Elas ficam tipo, olha essa planta. Vou esperar até alguém me dizer que é uma planta. Você tem olhos? Não acha estranho o governo insistir tanto para você arregaçar as mangas e tomar uma vacina? Acha que o governo passou a te amar? Bem, a resposta óbvia é não. E eu não me importo, eu sou diferente. Se você quiser me chamar de teórico da conspiração, então junte-se ao clube. Se você também for diferente, acesse clubcandace.com. Essa é a segunda edição do Steez Cup. Esses 2 serão descontinuados assim que atingirmos 3 milhões de inscritos no YouTube. Amo muito vocês. Vou sentir saudades. Vejo vocês amanhã. Estaremos no ar no horário certo. Ao vivo às 16 horas no horário do leste do Ziwa. Vejo vocês lá.